compostos das dívidas estão aí. E investir, mesmo que seja a aplicação mais simples. Como eu disse, os juros compostos das dívidas estão aí para aumentar cada vez mais suas dívidas com o passar do tempo. Agora, quando investimos nosso dinheiro, acontece o contrário. Os juros compostos dos investimentos aumentam o nosso montante investido com o passar do tempo. Bom, vale lembrar que os juros de dívidas são muito maiores do que de investimentos. Enquanto as dívidas são de 3% a até 15% ao mês em alguns casos, os principais investimentos atualmente podem variar entre 0,8% ao mês a 1,5% ao mês dependendo do nível de risco. Então, se você tem dívidas hoje, foque em primeiro lugar de tudo quitar as dívidas. Mas enfim, por que é tão importante investir e por que quanto mais cedo melhor? A verdade é que se você poupa qualquer dinheiro para deixá-lo parado na conta corrente ou na poupança, você está perdendo dinheiro com o passar do tempo por conta da inflação. Então precisamos colocar o dinheiro para trabalhar, para render. Até mesmo a reserva de emergência deve ser aplicada em uma renda fixa segura que você possa resgatar quando quiser. Por exemplo, em um CDB ou Tesouro Selic, que inclusive tem uma série aqui no canal falando sobre cada um dos diversos tipos de investimentos, vou deixar aqui em cima. Mas bom, a maioria das pessoas pensam coisas do tipo: não dá para investir agora porque eu gasto tudo que ganho. Quando sobrar dinheiro eu começo a investir. Ou também o famoso pensamento: quando eu começar a ganhar mais eu começo. Mas na verdade é que o tempo passa e se você ficar nesse pensamento você nunca vai ter nada investido. Então, além de ter o hábito de poupar todo mês se pagando em primeiro lugar, também tem que entender como funcionam os juros compostos e a importância de começar a investir de fato. Porque de acordo com a calculadora de juros compostos, se por exemplo você tem hoje 25 anos e consegue investir R$300 por mês, com um rendimento de 12% ao ano, em 10 anos consegue alcançar R$66 mil. Isso tendo investido do próprio bolso 36 mil, enquanto que 30 mil foi apenas de rendimentos sobre rendimentos. Isso, claro, considerando que você sempre reinvista os rendimentos e não gaste. Agora, se mantiver fazendo isso até os 65 anos de idade, ou seja, investindo por 40 anos a um rendimento médio de 12% ao ano, alcança um montante de R$2.900.000 tendo investido do próprio bolso apenas 144 mil, enquanto que o restante todo foi apenas de rendimentos sobre rendimentos, de juros sobre juros. E claro, aqui não estou considerando a inflação. Daqui 40 anos, com certeza R$3 milhões estarão valendo muito menos do que 3 milhões valem hoje. Mas isso é só para você ter uma ideia dos juros compostos no longo prazo. E também como é importante começar desde cedo mesmo com pouco. E é claro que é importante aumentar o aporte mensal, a quantia que você vai investir todo mês. Mas muitas vezes a mudança de mentalidade de você começar a investir mesmo com pouco é o que vai fazer você buscar ganhar mais com seu trabalho para começar a investir mais futuramente. Então não menospreze o início, mesmo que comece com pouco. E aí que entra o buscar aumentar a renda, ou também criar novas fontes de renda. Muitas vezes não é fácil conseguir aumentar a renda, mas se a gente for olhar mais a fundo, na vida nada é fácil. É também muito difícil viver com uma renda baixa a vida toda. Da mesma forma que é difícil aumentar a renda tendo que estudar mais, trabalhar mais, se empenhar mais. Então é aquela coisa, a gente tem que escolher nosso difícil. Como falei no vídeo anterior, não podemos ter aquele perfil de pão duro e focar exclusivamente em gastar menos, tendo como maior objetivo da vida economizar cada vez mais. Até porque só cortar gastos tem limite, mas ganhar mais não tem. Então é sim importante que a gente economize e não gaste à toa, sempre poupando uma parcela da renda. Mas principalmente se você hoje ganha pouco, o foco em buscar ganhar mais para ter uma qualidade de vida melhor e ao mesmo tempo poupar mais para reserva de emergência e investimentos é crucial. Pode ser fazendo renda extra, vendendo brigadeiro na rua, se qualificando na área que quer seguir ou até mesmo abrindo um negócio próprio de baixo custo. Enfim, são apenas exemplos. Isso vai do perfil de cada um. Alguns gostam de ser autônomos e trabalhar por conta própria, outros preferem a estabilidade de estudar para passar em concursos que remunerem bem, então vai de você. Mas com certeza ter um ganho maior facilita o poupar todo mês. Principalmente se tem a simplificação do padrão de vida. Esse é outro tópico que é muito óbvio quando converso com pessoas de fora desse nicho da educação financeira. Geralmente, quando falo de viver um padrão de vida abaixo da nossa renda, as pessoas falam: é verdade, o negócio é ter simplicidade na vida e não esbanjar. E sim, muitas vezes essas pessoas até praticam isso de não gastar horrores. Mas muitos não entendem a importância que é manter um padrão de vida abaixo das suas possibilidades e não tendo uma boa organização das finanças, gastam tudo que ganham e até mesmo têm dívidas. Porque somado a tudo que disse aqui no vídeo, o que a maioria das pessoas faz quando passa a ganhar mais é gastar na mesma medida. Porque veja só, se alguém hoje ganha R$2.000 por mês e gasta tudo que ganha, e caso passe a ganhar R$4.000, pode sim começar a gastar mais.
até porque passou a ganhar mais. Mas não precisa gastar todos os 4.000 só porque está ganhando 4.000 agora. Pode, por exemplo, subir o padrão de vida para 2.500 e poupar 1.500. Ou subir o padrão de vida para 3.000 e poupar R$ 1.000 todo mês. Ou se caso tem mais gastos, por exemplo, com filhos e quer dar um conforto maior para eles, pode até mesmo subir o padrão para 3.500, mas poupar os outros R$ 500. Ou também, se quiser ter maior intensidade na hora de investir, pode até mesmo continuar vivendo com 2.000 por mês e investir os outros 2.000 restantes. Enfim, os gastos que você vai ter mensalmente vai depender da sua realidade. Se tem filhos, se mora sozinho, se gasta muito com transporte, se precisa morar perto do trabalho, se mora em cidade grande ou pequena, bom, você sabe da sua própria realidade melhor que qualquer um. Mas tente ajustar isso à sua realidade, de quando passar a ganhar mais, nunca aumentar seu padrão de vida na mesma medida. E isso vai te trazer uma paz e tranquilidade financeira muito grande. E claro, também vai aumentar seu patrimônio investido com o passar do tempo. E por que necessariamente você deve fazer isso? Para planejar sua própria aposentadoria. Todos nós sabemos que as famílias atualmente estão optando por ter menos filhos, tendo um filho por casal ou às vezes até escolhendo por nem ter filho. Sendo muito diferente da realidade das famílias antigas, que tinham 5, 7 ou até 10 filhos por casal. Enfim, com essa baixa taxa de natalidade e pelas pessoas viverem mais, em um futuro próximo terão mais pessoas na idade de se aposentar do que pessoas na idade ativa de trabalhar e contribuir com o INSS. E muitos até sabem disso, mas não dão a devida importância para ter a própria aposentadoria. E isso que estou falando não é achismo meu. Vou até deixar a projeção de pirâmide etária do próprio IBGE que revela que se continuarmos nesse ritmo, daqui a algumas décadas nosso país terá mais idosos do que jovens adultos, trazendo esse colapso da aposentadoria social. Ou, na melhor das hipóteses, as pessoas vão se aposentar pelo INSS só depois dos 70 ou até mesmo 80 anos. Olha, para você ter uma ideia, hoje cerca de 70% dos aposentados e pensionistas ganham um salário mínimo por mês. Então, atualmente, já temos sinais desse problema da aposentadoria social. Basta ver as contas da Previdência Social no vermelho nos últimos anos, com projeções de pior ainda mais. A conta não fecha. Então é por isso que é tão importante tudo isso que falo em todo vídeo aqui no canal. De não gastar tudo que ganhar, ter uma reserva de emergência e principalmente investir, para no longo prazo ter pelo menos um dinheiro que vai ser suficiente para uma aposentadoria digna. Naquela simulação que falei anteriormente sobre alguém que investe R$ 300 por mês tendo 25 anos até seus 65 anos de idade, não foi mencionado sobre a inflação, que de fato daqui 40 anos, 3 milhões de reais estarão valendo muito menos do que valem hoje. Mas muito menos mesmo, até porque são 40 anos, é muito tempo. Mas ao mesmo tempo, quem começa investindo R$ 300 por mês aos 25 anos de idade, não vai continuar investindo os mesmos R$ 300 quando tiver com 30, 40 ou 50 anos de idade. Até porque a nossa renda também aumenta com os reajustes ao longo do tempo. É claro que os reajustes salariais muitas vezes não compensam a real inflação, mas se a pessoa está sempre buscando também ganhar mais com o passar do tempo, e ao invés da pessoa só continuar investindo os mesmos R$ 300 por mês, começar a aumentar a quantia investida por mês em 10% ao ano, consegue ter um montante muito maior para a aposentadoria. Por exemplo, investir R$ 300 por mês em 2025, mas em 2026 começar a investir R$ 330 por mês, em 2027 363, em 2028 R$ 400 e assim vai, sempre aumentando 10% em relação ao ano anterior. E continuando assim por 40 anos, tendo um rendimento médio de 12% ao ano, consegue atingir mais de 9 milhões de reais. Que claro, daqui 40 anos vai estar valendo bem menos do que hoje, mas muito provavelmente vai conseguir ter uma aposentadoria digna, muito melhor do que depender do INSS. Bom, esse foi um exemplo de alguém que tem hoje seus 25 anos de idade. Se você tem uma idade diferente dessa, pode fazer a simulação pela calculadora de juros compostos que está aqui na descrição. Mas a verdade é que se você chegar na terceira idade com qualquer reserva ou investimento, já está acima da maioria da população. O tempo é determinante nos juros compostos, por isso que quanto antes você começar, melhor. Mas se você ainda não começou, hoje é o mais cedo que você pode começar. Enfim, aqui na tela vou deixar um vídeo sobre essa questão da Previdência Social e investimentos. Recomendo que você veja porque é um dos vídeos mais importantes do canal e tá bem completo.